o Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Diga assim comigo. Meu Deus, trabalha gasti de cana Jesus. Paz do Senhor, vocês estão bem? Ai, que louvor, não? Misericórdia, minha alma, Jesus.
pode achar que eu tô chato, mas eu vou voltar de novo nessa parte. Massa de glória, eu entrarei longe do santo. Se soubesse que é o santo dos santos, gente. Não sei mais viver. Olha que louvor, gente. Que misericórdia. Quem já pisou o santo dos santos em todo lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Graças a todos. Me faz chorar esse louvor, meus irmãos. Irmãos, eu respeito os hinos da harpa, mas esse hino, o hino da harpa vinha do povo antigo, né? Que buscava, falava, que toca na alma. Mas isso aqui é um Pentecoste muito forte. Esse louvor, ele é escrito por um varão, foi da Fernanda Brum, né? E ela interpretou muito bem a canção. E Deus está entronizado nesse louvor aí. Irmãos, toda vez que eu ouço louvor, eu me sinto pequeno. Me sinto pequenino perante o Senhor. Me sinto o mais miserável, sabe, meus irmãos? Ai de mim, eu me sinto pequeno. Me sinto muito pequeno, muito pequeno. Ele fala sobre hino como esse não faz sucesso. Ninguém se envolve, né? Porque estou falando do respeito de sentar no Santo do Santo. Nós sabemos, quem conhece o tabernáculo sabe o que ela está falando aqui. Ela está falando de algo chegar diante do Santo do Santo. Que a glória de Deus fumega o santo lugar. O santíssimo lugar, né? Onde os profetas e os sacerdotes chegariam. Eu digo a vocês, não tem o que falar. Mas enfim. Irmãos, que culto hoje de manhã, hein, com a irmã missionária. Quem gostou da missionária, diga amém. Né? Quem gostou, foi muito bom, né, estar com a missionária, né, gente? Nossa, foi muito bom. A missionária é uma mulher de Deus. Irmãos, quem compartilhou aquele vídeo lá? Quem compartilhou? Vou orar por quem compartilhou, tá? Vou orar depois, que vocês merecem ser. Porque Deus, duas coisas que duas pessoas merecem: os dizimistas ofertantes e quem compartilha. Sabe por quê, irmão? São justos diante de Deus. A pessoa que pega um vídeo e compartilha porque ela quer ver o bem da outra. Isso é lindo demais. Parabéns a vocês que compartilharam esse vídeo, porque esse vídeo é muito poderoso. Essa manhã foi um encontro verdadeiro com Deus aqui. Nós sentimos a glória de Deus. Foi um vídeo maravilhoso, né? Vai ter uma live onde Deus operou através da minha vida. Começou a operar naquele casal, né? Quem viu o casal sendo operado lá? Você vê? Deus deu um sinal ali que o anjo estava aqui, né? O anjo daqui foi lá. O translador foi lá na menina, chegou lá e tocou nela. Você vê, questão de segundo, né? Então, foi a irmã Laodiceia. A irmã Laodiceia está aí, irmã Laodiceia? Eu não sei se ela está aí, mas se ela estiver aí, né? Ah, é, ela está aqui, ó. Aqui, ó. Ela está aqui, a irmã Laodiceia está aqui. Deus abençoe, é uma mulher de Deus, meus irmãos. Eu digo a vocês, que coisa, irmã Laodiceia. Eu estava vendo lá a live, irmã Laodiceia. Eu digo uma coisa para a irmã. Parabéns, continua assim. Acho que temos muito a fazer ainda. Não podemos desistir dessa grande bandeira da salvação, né? Uma bandeira tão difícil de ser alcançada. Hoje vamos falar de um assunto muito sério também. Se vocês quiserem dar um like no vídeo já, quero que os irmãos... A Laodiceia está aqui, tá, gente? Manda um abraço para ela aí, meus irmãos. Pode conversar com o povo aí, viu, mano? Pois, pode falar com o povo. É muita gente, eu sei, mas... Eu vou falar para vocês, eu me orgulho dos meus inscritos, porque eles são para mim uma joia rara. É amoroso. Pastor Augusto tá aí? Pastor Augusto, dia 1 e 2, dia 30 eu estou viajando no Mato Grosso. Ficarei 2 dias lá. Engraçado que eu chegar lá na casa do irmão Augusto, no dia do aniversário dele, que é dia 30, já vai ter festa. Vou chegar em festa já, comendo já bolinho, já cachorro quente. E essa camisa minha tá abrindo mais que
Eu, pior que eu perdi a barriga, hein? Perdi a barriga, mas encontrei ela de novo. Tô brincando. Então, dia 30, estarei, né, lá em Mato Grosso do Sul. Mano, Odisseia é uma bênção, né? Tinha perdido a barriga, mas encontrei de novo. Já achei de novo. Brincadeira. E a irmã Odisseia está aí. Deus abençoe a irmã, missionária de Deus. Isso que é missionária, né, meus? Mulher de Deus mesmo, que faz parabéns. E quem quer ver ela, nós vamos marcar, mano, para a gente fazer uma live para esses pequeninos aqui sobre o inferno e o céu, coisas que muita gente não sabe. Muita gente brinca muitas vezes também, né? Então a gente vai estar marcando também para os irmãos, né, sobre o inferno e o céu. Vocês querem? Vamos fazer à noite, mano, vocês querem hoje à noite? 10 horas da noite? Pode ser? Se vocês quiserem, às 10 da noite hoje, o que vocês acham? Porque é bom que é terror, né? Inferno de demônios, e 10 horas da noite, só a coruja cantando e o diabo vai te pegar, corre! 10 horas da noite. 10 horas da noite assusta todo mundo. Então, se vocês quiserem, eu vou falar com ela. Pode ser, mulher de sério? Se ela falar que sim, os irmãos me prendem, que tem muita gente aqui passando. Aí, ela falou aqui. Pode ser, irmã? Ela falou, não sei se ela falou, não. Se ela falar, depois eu ligo pra irmã, tá bom? Aí a gente marca. A gente fala as experiências, inferno, céu, tá certo? Ah, joia. Falou joia. Perfeito. Tá bom, então. Igreja, hoje, todo mundo presta atenção agora, para de brincar, coisa séria. Eu tava tomando um banho, vocês perceberam que o meu rostinho tá ficando bonitinho? O que tá acontecendo? Por que o meu rosto tá ficando assim? Vou explicar para vocês. De manhã, qual que tá sendo a minha rotina? Eu acordo de manhã, às 7 horas, tomo um suco de beterraba com pepino e abacaxi. Então eu tô... E como ovo cozido. Não tô mais com aquela cara de cansado. Por quê? Tá avivando minha pele novamente, né? Então, é bom para a saúde demais. Eu tô fazendo caminhada também, então tô me revigorando. Tá branquinho, exatamente. O rosto tá bem branquinho, bem branco mesmo. Tem dia que eu tô assim, né, cansado, e depois eu vou lá. E lógico que é o Espírito Santo que renova, né? Essa carinha de 16 anos aqui não é para qualquer um. Ai, Jesus, vamos lá. Irmãos, presta atenção todo mundo hoje. Vai dando like no vídeo. Falta ainda 30 pessoas que não deram like. Queria falar algo muito sério com os irmãos. É muito sério. Queria deixar bem claro que eu não estou aqui acusando, julgando ninguém. Eu vou dentro da Bíblia Sagrada, igual a irmã falou hoje mesmo. O homem de Deus prega a verdade. A gente vai pregar a verdade. Irmãos, o que vai passar aqui é muito sério. Eu queria que vocês prestassem muito, mas muita atenção, como vocês nunca prestou na vida de vocês. Nossa. Sim, verdade. Tá? Muita verdade. Então, é muito, muito, muito preocupante, tá? Preocupantíssimo. Todos com a Bíblia na mão? Vamos lá? Muito sério demais. 2 Pedro. 2 Pedro. É muito sério, gente. Olha, se o mundo inteiro pudesse escutar essa mensagem, foi revelado para mim no chuveiro, tomando banho. Capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2. Quero dizer, é só responder a Cleiciane Aguiar, que ela disse, ó, o pastor pede a Deus para ir embora e nos pede para ele ficar, porque vamos encontrar um céu assim? Olha, minha irmã, eu digo a você que tudo tem um propósito, acho que tudo tem um começo, meio e fim, né? Então Deus sabe o que faz, o Senhor conhece todas as coisas. 2 Pedro, capítulo 2, verso 2. Não, desculpa. 2 Pedro, capítulo 2. Presta atenção todo mundo, hein? É coisa séria. Vocês viram a capa do vídeo? Um pastor, a capinha desse vídeo é um pastor com a chave, os fiéis todos presos. Eu vou explicar para vocês que é coisa séria. Eu estava tomando banho, o Espírito Santo tomou minha vida e disse, olha, é isso aqui que está acontecendo. Eu falei, amém.
houve também entre o povo falsos profetas. Espera aí. Lembrando nós que Jesus falava isso. Como entre vós haverá também falsos mestres, falsos ensinamentos, os quais induzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. Olha isso. Como que nega? Nega Jesus, a sua palavra, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa delas será blasfemado o caminho da verdade. Olha isso. O que quer dizer isso? Nós que somos da doutrina, vamos ser esplagidos pela quadrangular da vida, pela Assembleia, todo mundo pintado. Vão julgar a nossa doutrina. E eles vão vir com tudo, porque foi isso que está escrito aqui. Então será blasfemado o caminho da verdade. Então nós vai ser o errado, eles vão ser o certo. Que Deus só quer o coração. Tá certo? Quem nunca escutou isso? Por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Ganância. Ganância, meus irmãos. Ganância. Com palavras fingidas. Dinheiro. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Ou seja, Deus já preparou já o juízo para eles. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Olha só, o que eles estão fazendo embaixo do sol, escondendo a justiça de Deus, relatando para as almas a inverdade, ou seja, a mentira. Mas se Deus não poupou os anjos, não vai poupar eles também. E não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E que condenou a destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas e pondo para extremos os que vivem impiamente. Se livrou o justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos. Pois esse justo, habilitando entre eles, afligia dois de sua alma, justa com as injustas das obras deles. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Igreja, presta bem atenção, que o Espírito Santo me revelou, não precisa nem orar. Ele já me mandou, já me passou tudo. Irmãos, eu estava tomando um banho ali no chuveiro, e o Espírito Santo me visita sempre no chuveiro, né? E me visitou ali de uma forma gloriosa. Eu via cadeias, eu via irmãs, irmãos presas. E eu via Jesus me levando em vários assuntos bíblicos. E eu perguntava ao Senhor Jesus o que era aquilo. E o Espírito Santo falava, filho, eles têm uma detenção de fiéis. Pode ver que na capa do vídeo, vocês vão ver lá que tem uma detenção de fiéis. Eu escrevi detenção de fiéis. E eu perguntava a Deus o que era isso, o que é a detenção de fiéis. Irmãos, nós estamos vivenciando uma época muito sombria na Terra, vocês sabem disso. Estamos vivendo pessoas picando pix todo momento. É live pix, dinheiro, ganância. Isso dá muito dinheiro. Porque aqui a Bíblia está falando que muitas multidões darão ouvidos a eles. Então, essas multidões dando ouvidos serão cegos e vão embolsar e vão enriquecer esses pastores. Por isso que eles têm carros de 300, 400 mil reais, vivem uma vida ordenada. Não somente aqui no YouTube, tem muitos desses, né? Pessoas que se orgulham, né, de estar aqui com um telão em cima do altar de 600 mil reais. Então não vemos realmente que os pastores, eles querem mostrar luxúria, riqueza nos altares. Quem nunca viu uma igreja que tem aquele banco lá atrás, um trono? Quem já viu? Tem igreja que tem trono de ouro atrás, para mostrar que aqueles que sentam ali são honrados. Outras igrejas com telões, dançantes, telões em todos lugares, e ali aquela loucura, aquela sedução de luxo, trazendo euforia e emocionalismo às pessoas que ali se encontram. E Jesus falava uma coisa muito interessante, os falsos pastores, falsos mestres. Primeiro, Jesus dá uma cajadada na cabeça do pastor da internet aqui. Irmãos, primeiro, eu sempre venho falando aqui que o que Jesus falou lá no livro de João, ele fala que o verdadeiro pastor da vida para as suas ovelhas é o que nós não encontramos hoje. Comece por aí. Eu vi esses vídeos atrás, uns dias atrás, um homem chegou na igreja com um revólver, o pastor foi o primeiro a correr do altar. Então nós não vemos mais pastores bravos, no espírito valentes, para dar vida, né, pelas ovelhas. Não vê mais. Não tem mais pastores que dão a vida por você. Esquece. Se você passar um apuros, o pastor vai correr e vai deixar você sozinha. E ainda vai culpar você, dizer que você não vigiou. É assim que eles fazem. Eles não amam ninguém. Dentro do coração deles a rapina, a escuridão e a perversidade. E aqui, segundo Pedro, está falando sobre esse relato, dizendo que eles vieram para roubar. E também a Bíblia diz, desde o profeta, dizendo, esse povo estão totalmente andando errado, porque os nossos pastores, os vossos pastores, fizeram o povo errar. Levaram caminhos errados, caminhos terríveis, caminhos de Coré, de Abirão e Datã, que Deus os tragou vivos
em número 16. E aqui Deus está falando acerca desse relato. Quem são os pastores? O que é ser um pastor? E calma, vai ser muito forte isso aqui ainda. O que é ser um pastor? Pastor, meus irmãos, é ser um homem que deixa tudo. Que deixa o seu tempo, que deixa a sua vida, que deixa a sua razão, deixa a sua persuasão, deixa seus filhos, deixa tudo para cuidar de um povo, um rebanho. Embora seja que a casa dele já é o primeiro rebanho, e o segundo rebanho é os de fora, que vem de fora, culto, que está aqui na internet ouvindo e vendo as explicações que esse servo os dá, os ensinamentos, a preocupação de chorar juntos, estar juntos no horário certo, de trazer para Deus uma recompensa do seu trabalho, é claro, assim no último dia. Mas o que vemos é um pastor preocupado, um pastor que vive intensamente pregando a verdade, sofrendo, padecendo por ela, mas que vê nas ovelhas se engordando de poder e justiça. Não gordura, de uma gordura vegetal, de uma gordura pequenina dessa terra, mas sim ovelhas sentindo o poder da graça, da unificação da justiça, do poder do juízo e da autoridade que vem do céu, engordando não somente o poder que está neles, mas dando a eles a motivação da fé, da esperança e da justiça eterna. Agora, o que nós temos aqui nos dias de hoje, o que é ser um pastor? É negar tudo, é muitas vezes deixar seu filho, é muitas vezes deixar tudo. Pedro foi um pastor, Pedro, a igreja, a pedra, deixou a sogra. Paulo não casou para não inibir a obra de Deus. Outros homens de Deus deixaram tudo. Mas teu Levi deixou emprego para seguir a Jesus e morrer lá na frente. Enquanto aqueles que estavam trabalhando como corredor de postos estavam vivos até aquele certo momento. Mas Mateus Levi deixou a caneta, deixou os postos e saiu fora, nem pediu demissão. Assim, meus irmãos, são aqueles que levam essa caricatura de poder, esse amor que tem translado dentro do nosso coração, chamado pastor. Pastor, meus irmãos, não é esse jovem que pegou uma gravata e colocou aqui, e fez um canal no YouTube. Não é pastor. Pastor tem que ser chamado, pastor tem que ter história, tem que ter de onde veio esse pastor. Se Pedro veio, Pedro tem história. André teve história, todos, Paulo teve história, ficou cego, ficou 8 anos parado. Então esses pastores que vieram agora vieram da onde? E digo, certamente eu tenho uma tristeza, porque a maioria dos pastores que hoje estão vem atrás da minha vida, viu pregando a doutrina, abriu um canal e falou que era pastor e abriu uma igreja. Como muitos pastores que estão como pastor nome, mas eu sei que o Espírito Santo me fala que não foram ungidos para isso, não foram ungidos. E se eu falar o nome aqui, vai dar contenda, eles não vão aceitar, tá? O pastor Flávio não foi ungido. O pastor Tiago Souza não foi ungido. Pastores, eles não são pastores. Eles não têm o poder, a autoridade de ser pastores. Eles não têm essa graça de ser pastores. E outros mais, como o pastor Cláudio Duarte. Deus me mostrou vários homens que intitulam pastores, que não foram chamados por Deus. Poderiam ser aí missionários obreiros, mas pastores jamais. E assim pegaram a chance, que Judas falou também, que entraram no centro do Senhor, mas não foram chamados. Ainda que tenham gravata, um ministério aberto, mas tem que ter o chamado de pastoreio, tem que chamar o chamado de mestre. Para ensinar, as mulheres não podem ensinar. Então tem uma hierarquia na Bíblia. Então existe essa chamada. E como é essa chamada? A chamada de ser pastor é como que é? O meu exemplo, eu fui chamado para ser pastor. E da onde eu vim? A minha estrada. Hoje, se eles estão como pastor, foi através da minha vida. Eu que incentivei canais. Eu que falei, olha, escreve no canal desse irmão, mas qual foi a história desse YouTube mais brilhosa? Foi a minha, que saí com a Camila, grávida, de lá de Caraguatatuba, parei dentro de BH, cansado, esperando alguém me chamar. Deus falou, larguei tudo, fiquei do centro de BH, esperando o Senhor. O Senhor falou assim, vou te dar um pouco. Um missionário falou, ei, eu estava esperando você, vamos para minha casa. Fui morar, estava morando na rua, larguei tudo dentro de um carro, não morava. E o Senhor, nossa história está aí no YouTube, quem quiser ver depois, dá uma olhada. E foi crescendo, dormindo dentro de igreja, padecendo, enfrentando a morte todos os dias. E por que esses daí não são chamados de pastor? Eu vou explicar por quê. Porque eles têm medo de falar contra a polícia que mata o pobre. Que a execução que está no sistema brasileiro, eles não falam. Quem já percebeu? Eles não têm essa, porque os presos são ovelhas também, mas estão desagarrados. Então eles têm que ser defendidos. O casqueiro tem que ser defendido. Então, o pastor, ele defende, ele vai atrás dos pequeninos, tantos que estão dentro, tantos que estão fora. Jesus defendia também o ímpio, a ponto de ele falar que os presos que cometeram crime devem ser visitados pela igreja. Eles não falam da polícia que mata, eles não enfrentam facções criminosas, eles não falam nada disso, eles ficam calados. Eles se calam porque eles têm medo de ser retalhados. E eles não falam sobre o sistema carcerário que mata, que corrompe. Ele não fala nada disso. Ele não fala da rota de São Paulo aqui que mata. E muitos matam severamente para que eles não querem retaliação lá fora. Porque sabe que se vem a polícia, vem atrás e dá um cacete.
mas por justiça e amor nós levamos essa pancada. Então, nós somos aqueles pregoeiros da justiça, que dá o tapa a bater, que dá a cara, que dá o corpo a ser incendiado vivo, mas por amor à justiça do Senhor, por saber que os homens têm que entender que há uma justiça acima de toda a terra. E esses se escondem dessa verdade. Eles se escondem tanto que eles têm amizade de assembleanos. Eles consumem uma doutrina e costumam ainda dormir e deitar com adúlteros. E a Bíblia fala que nem saudez. E assim vive esse lamaceira chamado pastores, que não compreende a palavra, não sabe nem pregar. Vocês muito sabem, não têm autoridade para pregar, não pregam nada. Não pregam, por que não pregam? Porque o Espírito Santo não usa eles para pregar. Eles não incendiam, eles não conseguem sentir, eles não conseguem ser usados no Espírito. A pregação é morna, uma pregação frajuta, que não alimenta nem gato e sapato. Não alimenta, não tem conhecimento da Bíblia, e querem estar ali. E não vão largar o cajado porque dá lucro e dinheiro. De ver eles falar, Senhor, não tem esse título, eu errei, eu não fui chamado, não. É o dinheiro corromper, eles vão morrer lá em cima do altar, mas não vão se redimir. E é isso, meus irmãos, está muito forte a presença de Deus, pelo amor de Deus. Sinta a presença do Espírito Santo. É ruim deles largarem, porque o Pix cai na conta. Então eles não querem saber da obra, eles querem saber do posicionamento. E quando os obreiros e pastores passam lutas e ainda até xingamentos de pastores querendo mandar no obreiro, sendo que não tem uma igreja. A igreja é uma igreja, não é uma empresa. E assim eles acham que os obreiros são seus funcionários. Então eles não tratam o obreiro como um obreiro, mas sim como um funcionário. Irmão, abre lá. Irmão, tem que ir lá. Irmão, tem que ir aqui. E o coitadinho do obreiro abaixa a cabeça, a orelhinha e vai. E muitas vezes nunca foi elogiado, nunca foi honrado e não será. Esse é o fato. Eu quero ver se aqueles obreiros que construíram a igreja sua, pastor, se voltar na igreja, você vai colocar em cima do altar. Não vai. Porque aquele obreiro que era pedreiro, que construiu a sua igreja, você expulsou de lá depois que ela foi construída. Meu Deus do céu. Rei Caman! Meu Deus, eu tô forte, meus irmãos. Tá forte. Deixa eu sair um pouquinho. Meu Deus. Aramando e decanta, arabassumiandará. Rebando e que decomanaga sebidas. Rei, que, chobanai, teramando guianda ras. Rai, chobandaga subiandaraba subinai. Arai, chodoko, precante que menegue. Ah, shui, decante, camanai. Arai, sanamanai. O Espírito Santo falou assim: ai deles se debaterem, que eu vou tratar, diz o Senhor. É Deus que está falando, igreja. Então, acontece isso. Meu Deus, quanta verdade. Alguém contra essa palavra? Se levanta. Se levantam. Alguém contra esta palavra? Se levantam agora. Então, tudo que o obreiro fez, ele é esquecido. Se ele construiu a igreja, daqui a pouco ele comete um pecado, ele é expulso da igreja. Mas tudo que ele fez no sol quente, fazendo massa, para a igreja ser evoluída, ele é esquecido. Ele não tem honra. Ou seja, os pastores usam a fé das pessoas. Usam para crescer a igreja, para abrir os obreiros. Irmão, 20 obreiros, pastores, pedreiros, que possam agora construir a igreja. Não paga nenhuma água para os obreiros. Os obreiros com amor, chorando, cantando, achando que está fazendo algo para Deus. Mas não é para Deus. É para o homem. É para o homem, porque se fosse para Deus, tinha recompensa. Do homem se não espera o quê? Nada. E outros pastores, como aqui, cadê a esposa do pastor Rodrigo Cruz, que não aparece? Por que não aparece a esposa? Onde está a tua esposa? Se ela tem a mesma fé e confessa. Cadê outros pastores que estão aí pregando, mas não têm essa intimidade com Deus? Deus está olhando vocês, é um adverte que eu estou dando a vocês. Cadê a sua esposa que não aparece? A sua história? Por que não aparece? Se é casado, tem que mostrar a esposa. Por que isso? Porque alguma coisa não bate. E assim está acontecendo nos dias atuais. Muitos e muitos se colocando como pastores, mas não são chamados por Deus. Não foram ungidos pelo Espírito Santo. Não foram chamados de dentro para fora de um sofrimento. E assim, meus irmãos, vêm sofrendo os pastores de Deus. Os homens de Deus dão a cara a tapa, não vê a hora de morrer. Eu até agora não sei nenhum e não conheci alguém que tem essa vontade que eu tenho de partir logo. Por quê? Porque são terrenos, são carnais, iludem o povo e amam essa terra e comem-se dela e se alimentam somente dela. Se vir alguém ameaçar, já faz uma live: fui ameaçado de morte. É o que eu mais tenho ameaça no meu e-mail. Eu tenho só essa semana 10 ameaças. E eu não temo nada. Que venham fracos, frajutos ameaçadores.
matam minha carne, mas não vão poder tocar minha alma, porque minha alma estará para sempre com o Senhor. E é isso, meus irmãos, que deixam deteriorado o evangelho de Cristo. E vocês aplaudem. E sabe por que expulsam um demônio? Vocês sejam presos na detenção dos fiéis. E aonde o Espírito Santo me revelou que esses pastores que foram citados aqui se convertam e se consertam. Então eu quero dizer uma coisa para vocês: pastor da vida. O resto é o quê? O que Jesus falou? O resto que não dá vida é o quê? Então, se vocês não ouviram, vocês todos é bandidos, ladrões, que saqueiam a casa do meu pai. Bandidos. Vocês são igual o de Macedo. Vocês não têm diferença, porque pega a doutrina, não tem diferença de Macedo. Não tem diferença de nada. Vocês são ladrões, lobos. Dá tiro na tua cara. Você não vai morrer por ninguém. Você não dá vida, rapaz. Seu bunda canga frouxa, bunda mole. Vocês executam e acham que ia ser pastor assim? Ser pastor é morrer rápido. A Bíblia diz que Elias sai. Sabe por que Elias saiu? Porque bater de frente com Jezabel não é qualquer um. Mas Deus dá a volta por cima. E eu quero ver se o teu pastor dá vida por você, irmão. Ao contrário, se você deixar de dar ceia ou dar o dízimo, você nem é olhado, nem Pai do Senhor te cumprimenta. Então esses daí são os lobos cruéis. Lobos vestidos de ovelhas. E Deus vai tirar a máscara de muita gente. E quando eu caí, meus irmãos, eu fico feliz quando eu caí pelo pecado. Sabe por quê? Porque tirou a máscara de vocês, que não tem amor, que não foi atrás de mim. Vocês não têm amor. Mas que prova quando eu caí? Nenhum de vocês ligou para mim. Vocês querem compartilharam vídeos meus na queda. Se orgulharam com a minha queda. Vocês não amam o próximo. Não tem compaixão pelo seu próximo. Nem misericórdia e nem amor. A máscara de vocês já caiu faz tempo. Quando eu caí, as máscaras de vocês vieram junto. Então, o que está acontecendo nos dias atuais? O Espírito Santo quer tentar novamente entender por que entrou tanta gente chamado no lugar dos escolhidos. Chamar uma coisa, ser pastor é outra. Pastor não tem vida. Pastor não trabalha. Pastor tem amor pelas ovelhas. Se for ficar 5 horas depois de um culto atendendo, ele tem que ficar. Porque depois ele não trabalha, esse vagabundo. Esse sem vergonha não trabalha. Ele não acorda, não tem nada com o homem, ele tem com Deus, ele pode dormir no outro dia até às 5 da tarde. Mas não, acaba o culto, eles são os primeiros a ir embora. Acaba o culto, a irmã quer falar com ele, sempre atrasado, sempre apressado. Ele não tem amor para ouvir uma irmã que depois do culto quer chorar. Tudo bem, assistiu o culto, mas quer falar, quer abraçar o pastor, quer uma oração especial. Não, eles fogem, eles correm, eles somem, nunca tem tempo, sempre faz rapidinho, fala rápido, 5 minutos. Fala 5 minutos que eu estou com pressa. E é esse detalhe que Jesus está falando. Quando Jesus ficou com a multidão até a noite, que até eles fizeram fome, Jesus tinha sempre ciência, ele é o grande pastor, ele tinha paciência, e nem ouve sequer você. Você é uma alma, ele é o pastor, não é? Se julga o pastor? Pastor tem que ter diretrizes, tem que ter leis e regras. Não é assim não, pregar e ir embora não, e fazer um vídeo na internet, falar em línguas, falar meias verdades, mas não viver elas. Jesus está voltando e é por isso esses falsos mestres que não têm amor, que Paulo disse, olha, pode ter doutrina que for, vocês vão tudo para o fogo do inferno. E vou te dizer uma coisa, o que mais se vê no inferno é pessoas doutrinadas. O que mais se vê no inferno é pessoas de cabelo grande. E por que eles doutrinados estão lá? Cuidado dos doutrinados que eu estou falando. Porque vocês tinham tudo, mas não tinha amor. Paulo falou assim, eu sou um apóstolo, já ressuscitou mortos, curei enfermo, aconteceu milagres e milagres atrás de Paulo. Ele falou, está acabando a carreira, mas uma coisa eu guardo, a fé, a esperança e o amor. E uma delas não é nem a fé, nem a esperança, é o amor. Olha isso. Se o amor é maior que a fé. Se o amor é maior que a fé, quem é você de colocar a fé em primeiro lugar? Nem a fé tem que colocar em primeiro lugar. É o amor. Porque o amor veio primeiro que a fé. Porque Deus amou o mundo primeiro, para depois nós cremos nele. A fé em segundo lugar, meus irmãos. Primeiro é o amor. Não adianta vir com doutrina. Fé, estou com fé, cheio de Deus, canela de fogo, cheio do rabatacarabaka. Que não vem com isso, não. Se você odeia o seu irmão, se você tem raiva do teu irmão, tem ódio dele, como pode agir os dois juntos? Então, se você não sabe, pastor, o amor vem primeiro que a fé. Deus amou. Jesus não precisa de fé. Ele é Deus. Quem precisa de fé é nós e nele, não ele e nós. Então, ele não foi por fé que Jesus veio aqui, foi por amor. O amor está acima de tudo. O amor cobre todas as transgressões, coisa que vocês não têm.
Essas pequeninas pessoas que estão aqui escrevendo são almas. Eu tenho que respeitar o horário. Eu tenho que respeitar. Se eu falar que eu tenho que dar uma satisfação. Eu tenho que falar quanto entra na igreja, quanto entrou na igreja. Porque eles são dizimistas. Eu tenho que dar esclarecer de tudo que eu faço. Porque eu sei que tem que ser valente com as minhas ovelhas, mostrar para eles que eles estão acreditando num homem verdadeiro, leal e verdadeiro e sincero. Mas vocês não. Quanto que tem na igreja? Vocês não falam. Quanto tem no banco lá, pastor? Você tem 30 mil, não, pastor? Não fala nunca. Nunca mostra o carro que vocês andam. Nunca mostra a casa que vocês... Faz tempo que Deus está falando, não falar isso aí. E eu tenho rebatido essas palavras. Eu tenho rebatido, mas hoje, eu vou falar tudo que Deus me mandar, eu vou falar. Eu não estou nem aí com nada. Eu digo uma coisa para vocês. Enquanto vocês pararem de ser bandidos, o Ministério Público quer investigar vocês. Investigar a conta de vocês. Porque tem muito carro aí, porque outra igreja não paga IPVA, vocês colocam por causa do nome da igreja, não coloca? Tá bom, se eu sou obreiro da igreja, a chave do carro eu também posso usar. Porque é da igreja, a igreja é um corpo. Sim ou não? Sim ou não? Então se o carro é da igreja, eu, obreiro, posso usar o carro, posso dar a chave agora. Arama, meu Deus, que tá forte demais. Meu Deus. Eita, Jesus poderoso, que prega a verdade. Ih, você pregou o erro da verdade. Essa verdade vocês escondem, né? Andei queimando. Ramandui decai te mandagasebe andai. Ramando e decai. Está no nome da igreja dos membros. A igreja não é só feita de pastor. Pastor, membros, obreiros, diáconos. E aí, pastor, vai emprestar o carro? Está no nome da igreja. O obreiro tem sim, meus irmãos. Tem sim. Se ele é membro da igreja, ele tem, meus irmãos. Ele tem a obrigação de dar o carro para o obreiro andar e para fazer compra, levar os filhos para passear. É da igreja. A igreja é um corpo. Mas não. Meu carro, eu sou presidente. O presidente? Presidente? De quê? De quê? A igreja não tem presidente, só vende num papel miserável que o governo manda assinar. O dono é Jesus. Ele é o dono. Nós apenas colocamos algumas regrinhas, mas nós temos que seguir essas regras. Não é porque eu sou presidente que eu não tenho que seguir regras. As regras é para todos. Nós colocamos e seguimos. Ou você prega que não furtas e furtas, adultera e adulteras. Foi o que Paulo disse. Temos que seguir. Pregamos e seguimos. E isso ninguém fala. Ninguém pode falar nada. E aliás, posso soltar a bomba aqui agora? Posso soltar? Por isso que eles me odeiam mesmo. Por isso que a gente tem amizade. Eu não quero amizade com vocês. Eu amo vocês, mas vocês não aqui. Não tem como. Não bate. Posso soltar a bomba agora? A ata da igreja tem o presidente e a vice-presidente. Quem é a vice do Flávio? A esposa. Quem é a vice do Thiago? A esposa. Quem é a vice de outro pastor? A esposa. Tudo é a esposa. Por quê? Porque tudo que a igreja ganha vira herança. Se o pastor morrer, fica tudo para ela. Sendo que ela não orou, Deus não chamou ela para ser segunda. A Bíblia diz que Deus tinha que orar para saber quem era o sucessor. Mas não, como é a igreja, eles colocam para que quando o pastor morrer, fica a herança. O carro, que é o nome da igreja, fica para a esposa e para os filhos. A esposa e os filhos podem vender, só eles podem vender, porque eles são responsáveis pela igreja. É lucro, é dinheiro. Até quando se não enganar o povo de Deus? Até quando? Até quando vocês vão enganar o povo de Deus? Me diga até quando? Olha bem nos meus olhos, pastor. Você orou para que sua esposa fosse sucessor da igreja? Se você morrer? É o dinheiro, né? É tudo que vocês conquistaram através do dízimo e oferta. Você coloca a esposa para quando morrer, fica com carro, terrenos, chacras, fazendas. Filhos da perdição. Deus conhece os vossos corações. Conhece os seus corações. Por que não coloca o Zezinho da esquina como vice? Ah, porque eu trabalhei, eu que honrei, eu que fiz tudo, e agora vem o irmão lá e ganha tudo. Ei! Ei, amigo! Ei, amigo!
Pedro morreu e deixou a igreja, porque foi sobre ele que a igreja foi edificada. Jesus morreu, deixou a salvação. Todos hoje tomam posse dela. Ei! A igreja não é tua. Os dízimos e oferta do Senhor. Anai, Tchemanagashu e Decai. Se beneficiam pelo prazer do Pix, das ofertas. Por isso que até hoje não fizeram clínica de graça. Canais monetizados. Bandidos fazem clínicas ganhando do governo. Quero ver tirar do dízimo e dar pro pobre. É fácil o governo pagar em clínica. Acordem, ovelhas. E o que é a detenção? A detenção, ela fala mais forte ainda. Sabe o que ela fala? Ela fala de pastores como presa sua. O que é isso? Ele pegar você e fazer tua mente. E cercar você num cercado para você não escapar. E ainda fala em live. Estou sendo perseguido por alguém que eu amei. Ei, não é perseguição não. Não é perseguição, não é a verdade. Enquanto pode ser meu amigo, pode ser meu conhecido, pode ser o que for. A verdade você tem que escutar. Que foi pela verdade que Deus foi lá e tirou da droga, da bebida. Foi pela verdade. E ela não mata, não. Ela faz ressurgir dos mortos. Ao contrário, ela faz ressurgir dos mortos, ela não mata. Então, vocês, pastores, vagabundos, pilantras vagabundos, vocês vão falar o que para mim? Pastor, vocês inibem isso até o dia do juízo. Até o dia do juízo. Aí, como que faz a tentação dos fiéis? Paulo disse que ninguém, pastor, pode pegar as pessoas para ficar presa sua. Você não pode congregar em outra igreja, você não pode fazer uma visita. Não pode. Pastor, posso fazer uma visita? Não. Pastor, não. Sendo que Jesus falou, aquele que nasceu do Espírito é livre. É livre, meu amigo. Quem é nascido do Espírito é como o vento, que não sabe de onde vem e não sabe para onde vai, pastor. Deixa o vento ir. Ele é nascido de você, não. Você não fez esse vento. Foi o Espírito que gerou. Deixa voar. Deixa ir onde Deus mandar. Ai, canta como Nagasai. Ninguém é presa tua. Ei, Cheman, Deramanai, Godegai. Ei, que mandarabasou, Menai. E Ramanuriane, Gomanas. Eita, glória a Deus. Oh, meu Espírito Santo de Deus, fala com o povo, meu Deus. Fala com o povo, meu Deus. Vai sentir a presença do Espírito Santo. Vai sentir a presença do Espírito Santo. Você não manda nessa irmã. Ela é nascida do Espírito, é como um vento. Ela nem sabe onde Deus vai levar ela. Deixa ela ir. Ela não é tua presa. Ei, camão. Chomandecai, choromanagasobe. Seitas malignas. Seitas do diabo. Seitas do espírito da maldade. Então não tem mais. Quem é nascido do espírito não pode voar mais. O pastor aprendeu o espírito. Eita, é nascido do espírito. Às vezes está aqui congregando com você. Daqui a pouco Deus fala, pega a mala e vai embora lá para a igreja S.A. Da igreja S.A. Deus fala, vai agora para outro lugar. Deixa o povo andar. Vocês não mandam neles, pastores. É seus membros, mas não são seus presos. É diferente. Se ele quiser assistir, se o pessoal da Reage quiser vir aqui agora assistir um vídeo meu, eles vão assistir. Você não manda neles. Você não tem dono, você não é dono deles. Deixa o Espírito Santo conduzi-los. Já conhece a verdade, não conhece? Então eles sabem o que estão fazendo. Sua parte você fez, pastor. Pregou a verdade. Agora solta as pombas. Solta os pombos para voar livremente. Quem é o homem para fechar e fazer prisionar alguém aqui no canal? Dizer, não, ao contrário, eu sempre falo para vocês, se quiser ir embora, vai. Fala ou não fala, meus irmãos? Ninguém é preso aqui, não. Vai com eles, pode ir. Eu faço a minha parte, igreja. E eu, dentro da Bíblia Sagrada, a gente tem que demonstrar porque está errado. Está fora da doutrina de Jesus.
E o que está fora da doutrina de Jesus, está fora dos princípios, está fora da eternidade e também da salvação. Eu vontade de chorar. Certa feita, o menino chorou no altar e disse: pastor, eu falei, fala. O pastor que me colocou de banco, mas por quê? Porque eu vim de tênis do culto, não vim de sapato. Quem é esse besta fera para querer colocar um RI acima daquele posicionamento que aquele menino podia ter? Ele não tinha dinheiro para comprar um sapato. E porque ele tem ido para o culto de tênis, ele foi banido. Quem são vocês, seus lobos? É uma alma. Uma alma. Quem são vocês, seus lobos? Filhos da perdição. Que bate contra o meu pai. Que desdiz as leis de Deus. Malditos. Para o fogo do inferno vocês irão ir. Quem são vocês para dizer: a minha igreja, vocês não têm nada, não conquistou nada, não trabalhou para ter? Olha esse apartamento aqui. Você está vendo isso aqui tudo? Isso aqui foi de dízimo, rapaz. Que dia que vocês vinham trabalhando? Faz 12 anos que eu não trabalho. Toda dízimo oferta. Comprei clínica, o dinheiro de lá, comprei esse apartamento. É do povo, meu irmão. Esse aqui não é meu, não. É de Deus. Esse apartamento é do Senhor e vai ser vendido para a obra. Vocês dizem que é teu, a igreja é tua, o terreno é teu. Não é! É do povo, é de Deus. Vocês não mandam em nada, vocês não têm nada. Flávio não trabalhou para ter aquilo, eu não trabalhei para ter aquilo, Thiago Souza não trabalhou para ter aquilo. Então de que é? É nosso? Não carreguei uma lata de cimento para ter isso aqui. Não carreguei uma lata. Eu não carreguei. Eu não trabalhei. Não é meu. Como que pode falar é meu? Alguém contra essa verdade? Se levanta e vem. Filhos da perdição. Filhos do diabo. Estão achando que escapa da mão de Deus? Escapa não. Não escapa não. Não escapa não. Ai, Tchebandegó. Não escapa não. É meu. É meu. É meu. Você não tem nada. Foi dízimo e oferta, você não trabalhou para ter. Não é teu. Não é teu. Jeremias está falando em 50, versículo 6. Ovelhas perdidas foram meu povo, seus pastores fizeram entrar e para as montanhas deixaram desviar. Estou ensinando o quê? Ladrões de dízimo e oferta. Ezequiel também, ele começa a dizer, acerca de 34, versículo 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas. E você sabe que ainda existe? Ovelhinhas idólatras. Que vai falar essas coisas. Está na palavra, ela fala, não, irmão, irmão está na heresia. Jesus apareceu com uma ovelha desses pastores. É capaz de elas repreender Jesus. Você acredita? Você repreende em nome de Jesus, o próprio Jesus. Eles repreendem Jesus com Jesus. Quem entendeu? Jesus aparecer, eles repreendem Jesus, sai em nome de Jesus, manda Jesus embora, pelo próprio nome dele. Porque eles adoram. Eles levam símbolos na camisa e batem o peito. Eu sou da Reage, eu sou do ISA, eu sou do CDT, eu sou da MPDB, eu sou do CDT. Isso aí. São nexos, jogados na areia da ilusão. E olha, nunca vão acordar. 2 Coríntios 3,8. Nada podemos contra a verdade, pastor, senão pela verdade. Em Mateus capítulo 9, versículo 36. Vendo ele a multidão, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansados e abatidos como ovelhas sem pastor. Sabe quem viu isso? Viu uma grande multidão. Jesus viu uma multidão e percebeu que eles não tinham pastor, ele sentiu paixão delas.
Você sentiu dó delas. Jesus sentiu dó de uma multidão que estava sem pastor. Esses fazem diferença. Eles arrancam a ovelha aqui e jogam para ficar sem pastor. Vou repetir. Jesus, Mateus 9,36. Vendo ele a multidões, tinham grande compaixão delas, ou seja, dó delas, amor por elas, porque andavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Aqui é o contrário. Eles expulsam você. Para você ficar sem pastor. Não tem nada a ver com Cristo. Não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com Jesus isso aqui. Eles não têm nada de Deus. Eles não conhecem o Espírito Santo. Eles não têm amor por ninguém. Jesus teve. Eles jogam fora. E quando Jesus quer unir, o diabo, os pastores querem destruir. Aí, a Bíblia diz que Jesus olhou em Mateus 18:2 e falou assim: o que vos perece? Se um homem que tinha 100 ovelhas, e contando elas, uma ficou para trás, o que ele faria? Não deixar as 99 ovelhas buscar uma que está perdida? A ovelha que saiu da sua igreja, pastor, você foi atrás dela? Não é pastor, meus irmãos. Não é pastor. Escuta uma coisa. Davi disse: o Senhor é meu pastor. É Deus que é o pastor. Jesus é o pastor. O resto são ladrões. Salmo 23:2 diz: deitar-me-ei e fazer diversos passos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Você está guiando as pessoas para as águas tranquilas? Você tem certeza? Como o pastor passeará o seu rebanho, nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamenta, as guiará mansamente. Essa é a profecia que Jesus viria. Pegar os cordeiros e arregaçar nos seus braços e levantar para as águas tranquilas. Vocês não têm. Você sabe por quê? O que aconteceu comigo? Eu vou explicar. Estava eu e o Lucas. Eu sei que o ex-obreiro Lucas, que tem vontade de pedir perdão para mim, Lucas, eu sei que você está me assistindo. Quem lembra aquele obreiro moreno que eu tinha? Grande, Lucas. Eu sei que você me assiste. Estava eu e você, lembra, Lucas? Lá em Minas, na clínica de recuperação de Minas. A gente comprou um ônibus, eu sentei. E eu peguei o celular, meus irmãos, presta atenção todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Eu peguei o celular na mão. Eu vi o Pedrinho Matador. Eu olhei para o Lucas e disse: Lucas, Deus vai me dar esse homem na minha mão quando eu for para São Paulo. Deus tem uma obra na vida desse homem. Estava passando na Record os assassinatos, 200 pessoas que ele matou. Comeu o coração do pai. Matou o prefeito de Mogi das Cruzes. E ele falou: ah, pastor, eu falei, Deus falou comigo aqui que ele vai me dar na minha mão. Mas por que na sua mão, pastor? Ele falou. Eu falei: porque eu sou o único pastor que vou morrer por ele. Ô, pastor, misericórdia. Eu falei: vou morrer por esse homem. Ou vou passar pela morte. Porque esse homem tem várias pessoas que querem matá-lo. Imagina, você tem coragem, pastor, de levar o Pedrinho Matador junto com você no carro, que matou mais de 200 pessoas. Imagina a vingança das outras pessoas. Você teria coragem? Você em casa teria coragem? Fala se teria coragem. Você ia morrer junto. Você ia ser fuzilado junto. Foi isso a pauta que Deus me falou. Todo mundo queria matar o Pedrinho. Todo mundo. São 200 vítimas. Só na cadeia foram mais de pescoços degolados. Quem iria andar com ele? Você andaria com ele, pastor? Mas aí vim para São Paulo. Camila foi embora, teve a separação. A Cleide, aquela palhaçada que ela fez com a filha dela em casa, que eu não posso nem de lembrar, que a irmã Cleide fez comigo. Perdoou ela, já está perdoada. Está em paz. Fiquei sozinho. Chorando sozinho porque eu não tinha mais meus filhos. Eu não tinha mais nada. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo mandou pegar a caminhonete. Mandou pegar essa caminhonete. E descer a rua em Mogi das Cruzes e dizer assim: hoje você vai encontrar aquilo que eu te falei lá atrás. Eu nem me lembrava o que era. E eu fiquei tremendo, parece que minha mão sozinha virava volante e mudava a marcha. Não, porque era automático, mas as marchas mudavam ao ponto que eu sei lá e eu tremendo. Encontrei Pedrinho vindo. Eu falei: o carro freou sozinho. Ninguém vai acreditar. Não morre. O carro automático não morre com freio. Freou sozinho. Eu falei: pastor, eu falei: Pedrinho, ele: quem é você? Eu sou o pastor Júlio César, comecei a ter uma amizade com ele. Levei ele para a clínica. Sabe o que aconteceu na clínica?
Sabe o que aconteceu lá? O Luciano dormindo, todo mundo dormindo, escuta o barulho do trovão lá. Os caras foram de arma matar ele lá. E você que falou que tem coragem de ficar no fuzil na frente dele? Falei, vai pegar o Pedro. Eu não falei nada pra ninguém, eu fiquei calado. Enfrentei fuzil, disse, vai ter que matar o pastor primeiro. É um mau assunto. Quantas armas você tem no carro? Vai estar com 2 fuzil, 2, 3, 5, 7. Você vai arrastar ele, você vai abrir o portão, você pode trazer ele pra fora. Quando não entra, você arrasta, não é deixando matar ele mesmo. Você vai executar ele embora só. Não vai complicar nada pra você. Eu falei, essas portas vocês não passam. Eu estava disposto a morrer por aquela alma. Eu quero dizer uma coisa para vocês que estão aqui. Vocês têm coragem de fazer isso? Vocês estão preparados para morrer por alma? Sejam sinceros. Será que os pastores de hoje do YouTube fariam isso? Por que Deus não deu Pedrinho Matador na mão desses caras? Porque eles não iam ter coragem de enfrentar, de chegar pro Pedrinho, como eu falei, você matou mais de 200, eu fiz viver mais de 1 milhão. Vamos proceder aí, filho. Dei um 8 pro Pedrinho ficar. Tinha um revólver 38 na chácara, que era para defesa de animais silvestres que entravam. Tinha uma onça que entrava lá. Então tinha que ter arma, claro. E a gente dava tiro nela, assim, não nela, né? E ela corria. E o Pedrinho ficou com a arma lá. O Pedrinho, o maior matador, ficou com a arma na mão. Foi misericórdia. Deu. Então, quer dizer, vocês sabem o poder de ser chamado pastor? Vocês sabem o poder que temos, que nós precisamos ter para ser chamado pastor? Que dia, quantas vezes a imprensa queria entrar lá dentro, eu falei, não vai filmar nada aqui. E tem recuperação. Se fosse outro pastor, vamos, quero bem, vou mostrar o quê? Vou passar na TV? É agora. Mandei Cabrini embora. Mandei rádios embora. Porque ele estava indo com um encontro com Cristo e não com sensacionalismo. Se pastor, que eu estava dizendo dinheiro, eu quero aquela alma. É o que está dentro dele que tem valor para mim. E para vocês, o que tem valor é o que está dentro do bolso dos outros. É o que está dentro do bolso de vocês. Eu saí aqui um dia, porque eu falei de uma operação que teve aqui em Carapicuíba. Que a polícia entrou, sem mandato, destruiu vários barracos. Eu recebi vários vídeos aqui, pessoas todas machucadas. Eu fiz um vídeo falando da polícia, porque na corporação da Polícia Militar de São Paulo tem muito competente, tem pastores até que expulsam demônio, amantes, amorosos, que sabem tratar as pessoas. Mas tem uns que são demônios em farda. Acho que a farda vai ganhar posicionamento poderoso, que é injusto, peito cheio de pecado, que se morrer, desce pro inferno. Aí eu vi esses dias uma mulher militar, quando eu morrer, vou dizer de bereta, quando eu morrer, vou dizer de bereta, vou dar um tiro no capeta. Dá tiro no capeta? Ai de você quando morrer. Olha esse cara, né? Eu vou dar tiro no capeta. Quem já viu esse vídeo? Ai de vocês se morrerem injustos. Ai de vocês, quero ver vocês enfrentar o diabo. Primeiro que não leva fuzil, só leva a alma chorando para baixo. Só choro, tristeza, dor. Estão lidando com o mundo espiritual, não é com um fuzilzinho que mata a carne, que você comendo como louco, não. E aí eu fui parado pela polícia. Me perseguiram. Eu falei, enquanto há injustiça, vai ter homem de Deus proclamando a justiça. Essa arma me mata a carne, senhor policial. O que está dentro de mim é eterno. E sabe para onde vai? Para os colos do meu pai. Olha-me nos olhos. Não acharam nada no carro, me liberaram. Que pastor são vocês? E vocês, que pastor são? Você acha que você teria autoridade de chegar dentro de uma cadeia, pastor? E chegar para o cara e falar assim, você vai sair daqui 2 horas. Se o cara não sair, você leva pancada. Revelação para senhorinhas de idade é fácil. É ludibriá-las. O difícil é ser homem de Deus dentro da cadeia e pregar uma revelação. Se ela não cumprir, você apanha dos presos. Você é esculachado. Quantos pastores que aqui era cheio de unção, chegou lá dentro e ficou calado. Eu sou o mesmo. Se eu entrar na cadeia, eu profetizo. Eu falo em línguas. Deus me dá revelações.
eu ponho a entender que o poder está sobre mim e não sobre o homem. Eu vou morrer, eu sou um pecador miserável. Mas santificado pela luz de Cristo, então eu sou absolvido. Mas agora, eu quero dizer a vocês, se eu estou caído, e ainda eles têm coragem de dizer que eu estou caído, se eu estou caído fazendo mais que vocês, enquanto mais se eu estiver de pé, vocês executam a injustiça. E vocês não estão acordando que o tempo está se esgotando, que o mundo está acabando, que a Terra, o planeta, os maremotos, terremotos, tudo está indo embora, e muitas almas já morreram hoje, e vão morrer muito mais ainda. Vocês não entendem essas coisas? Não sabem que um dia vocês vão perecer para sempre? Seguem o juízo? Para que ficar roubando as coisas aqui? Para que ficarem... porque a Bíblia é ladrão, a Bíblia fala é ladrão. E sabe o que acontece? Eles podem até me processar. Será que eles não vêm processo? Me chamou de ladrão. Eu vou falar para você, o juiz, está escrito aqui. Ó. Eu não chamei ninguém de ladrão. Só recifrei a frase que o meu Jesus falou. E vou repetir. Se não faz, é ladrão e salteador. É capaz de levar processo. Porque eles não querem que mamam, que toquem naquilo que é precioso para eles, o dinheiro. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa detenção dos fiéis não é só aqui não. Quem não lembra que Davi Miranda, ele falava assim, quem sair do Deus amor vai morrer. Quem lembra disso? Ele falava isso. Olha que coisa maligna que Davi Miranda, o diabo usando a boca de Davi Miranda. Eu saí e não morri. Ele falou que morrer na carne, morrer mesmo, não é espiritual não. Ele falou que ia morrer, quem lembra? Davi Miranda chegou à rádio, chegar e falar, e sabe o que Davi Miranda fez? Davi Miranda teve uma relação anal com uma secretária dentro do templo. Mas os fiéis vão sempre fazer isso aqui, ó. Vou contar. Alguém sabia disso? Então, vê se ele foi lá e confessou. Eu errei. Não. Então, o que a gente tem que entender? Nós temos que entender a justiça de Deus. Que a gente não pode, de forma alguma, deixar com que a verdade seja esclarecida. Que a verdade seja o ponto, a vírgula e a santificação da nossa alma. Se Jesus me trouxe de volta, pastores, sabe que os pastores estavam bagunçando esse YouTube? Porque eu estava parado. Agora isso aqui vai ter ordem, vou colocar ordem nisso aqui. Diga glória a Deus. O Espírito Santo dentro da palavra colocar ordem. O certo, o justo, o correto tem que acontecer. Tem que acontecer. Por isso está todo mundo com medo de eu voltar, né? Porque o Espírito Santo está odiando essas coisas. O obreiro não tem mais valor. Ninguém mais que prega a verdade nesse lugar. Ninguém quer morrer por Jesus mais. Então, igreja do Senhor Jesus, se santifiquem. Pastores que foram citados aqui o nome, mudam de cargo se não foram chamados. Se não tem um vínculo de morrer pelo povo, de amar as ovelhas, saiam daí. Saiam do lugar da cadeira de Moisés. Porque nessa cadeira estão sentados os escribas e os fariseus. E vocês são pessoas que estão dando mau comportamento. É atitudes. O dia que vender esse apartamento, que eu estiver morando na rua, ou morando dentro da igreja, com minha mantinha fina, no meio dos bancos, eu vou fazer uma live. Lembra quando eu tinha um apartamento confortável? Vocês lembram quando eu morava num apartamento confortável? Onde vim fazer? Sabe o quê? Eu prefiro padecer aqui, sofrer agora, mas morar na eternidade. Eu prefiro padecer, sofrer por essas almas pequeninas, que devem ser respeitadas, que devemos instruir eles dentro da palavra, na sabedoria, na divindade, no poder e no conhecimento de Deus, e não em prazeres ocultos do coração destroso, cheio de maldade, ganância, inveja e prepotência. Vocês não são nada. Vocês são miseráveis pecadores, que não passam de nada e nada. Se deleita na graça e no conhecimento. Pastores, que Deus dê condições para vocês enxergarem esse erro. Que a igreja é de todos. Todos que aceitaram Jesus. A Bíblia diz, glória, em Atos Apóstolos, no capítulo 2, a igreja unia e dividia o pão, e todos eram saciados pela verdade que vinha da boca dos apóstolos. E ela crescia no poder e na verdade.
A igreja crescia tanto na graça e no conhecimento. E todos eram unidos, amantes, todos eram unidos para fortalecer o reino de Deus. Então, a igreja, o templo, não é do pastor. Você que está aí, obreiro, você pode chegar no seu pastor hoje e falar: pastor, me dá a chave da igreja que eu preciso orar lá dentro. Se ele falar não, é porque ele colocou você de presa. Ele quer mandar. Ele quer mandar. Mas se você fosse a última pessoa do dízimo e oferta, ele falou: não, tudo bem, eu vou com você lá, eu abro para você orar. E você dá o dízimo, você dá a oferta. Tudo é interesse. Tudo na vida é jogo de interesse. Tudo na vida é jogo de interesse. Competições. Até contra as coisas do Espírito. Eu vou falar uma delas. Quem viu a irmã passando a mensagem da Línguas Estranhas? Quem viu? Viu a irmã Laodiceia? Um pastor lá, do MDB lá, viu eu postando aquilo e falou assim: ó, essas são as línguas de verdade, para competir do vídeo que eu tinha postado. Olha que miséria de alma. Olha que alma miserável é essa. Um cara falando, ninguém interpretando nada, que vai para Israel, é isso, para competir. Quem viu isso aí? Para competir. Postamos, o cara vai lá para... Essa é a verdade. Uma coisa maldita, mundana. Aqui com o irmão Laodiceia nós sentimos a glória. Deus chamando para arrependimento. O cara competindo. Não, essa é a verdade, línguas. Se eu posto alguma coisa, não, esse demônio é melhor, o meu é esse. Uma inveja maligna desses pastores. É isso que nós estamos vivendo. É esse mundo que estamos indo para a perdição, meus irmãos. E que Deus salve a alma dele. Salve a alma de todos. Não, essa daí é mentirosa. Disse irmã que Laodiceia que nós mentimos. Que aquela é a verdadeira, a nossa é a falsa. Então, nós estamos vivendo esse tempo, por causa de dizimista ofertante. Visualizações. O prazer de bajulações, ou de mostrar que está aqui, mais visualizações. Eu não vim para isso, amigo. Eu vim para amar o pobre. Eu vim para amar o pobre. Eu vim para chorar com os que choram. Eu não vim disputar like, não. E olha, se falou que nossa live lá, nossas línguas que Deus tomou nós, é mentira, é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Porque no título está escrito: línguas de verdade é essa. Então a nossa é mentirosa, Laodiceia. E não sabe o que nós sentimos ali. Deixa. Esse povo brinca muito. Brinca muito. Vocês brincam muito com as coisas do Espírito Santo. Vocês estão brincando demais. Eu estou aqui por amor. Você não veio pedindo pix para ninguém. Quando eu olho minha conta e tem algum real, é que o Espírito Santo trabalhou e mandou alguém entregar. Você não vai ver eu aqui pedindo pix para ninguém. Pastores, vocês brincam, fazem live 3 horas pedindo pix, toda hora é pix. Vocês vivem do dinheiro. Mas o dia de vocês estão chegando. E eu não rebato nenhuma crítica. Se vir fazer vídeo, eu não vou rebater. O que Deus falou está falado e acabou. Amém, meus? Com quem concorda comigo? Está falado. Vocês estão no alvo da operação de Deus. Vocês estão sendo condenados porque vocês querem. Não quero rebater vídeo, não quero saber se falaram vídeo, não quero saber de nada. É falar como Jeremias e ó, vaza fora. Quero cuidar das minhas coisas, porque eu sei que se eu morrer hoje, aquilo que foi declarado no chuveiro, Deus foi falou e está concluído. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Eu amo todos vocês. E é por amor, é por amor que eu alerto a vocês essa palavra. Antes que seja grande o dia do juízo do Senhor. Antes que seja grande, tarde o juízo do Senhor. Pastores monetizando o canal do YouTube. Inferno. Pastor que monetiza canal do YouTube vai para o inferno. Vou dizer com toda a autoridade do Espírito com as minhas mãos limpas. Se monetizou canal no YouTube, vai para o inferno. Vocês viram que agora na última pregação minha tem anúncio, né? Mas para dos hinos que tocou lá dentro, porque meu canal não monetizado. A receita é 0. Porque estão cobrando para pregar.
Estão mostrando bunda pelada aqui para depois não entrar no vídeo santo, né? Santo, entre aspas. Então tomam cuidado. Ovelhas, 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 tomem cuidado. Quem está conduzindo vocês? Será que estão realmente certos diante da palavra de Deus e da verdade do Evangelho? Pregam e não querem viver? Pregam e não sabem o que é justiça? Não conhecem a profundidade do ministério de Deus? Querem só enriquecer nessa terra? Querem ficar ricos aqui e pobres de espírito no inferno? É isso que vocês querem, pastores? É isso que vocês querem, perder a alma de vocês? Por causa de bobeira? Por causa de não quer cumprir a palavra? Não quer entrar no estreito da mensagem de Deus? Não querem! Mas para aprisionar as ovelhas, doutrina neles. Fala que se sair da doutrina vai para o inferno. Eu saí e não fui. Deus me resgatou. Estou aqui, cheio do Espírito Santo. Você quem fala comigo? Por amor a vocês. Vocês são homens pecadores. Você já percebeu que pegar um avião, quando olha para baixo, nem olha vocês? O pequenininho que vocês são. Imagine Deus olhando para a terra. Minúsculo que ela não é. Nós somos pequenos. Quem sabe, esse ano ainda, não estou profetizando mal não. Deus vai começar a abrir a sepultura. Permitir que o diabo ceifa. Que você mesmo ceifou. Vocês vão ver o dia que vocês começarem a ficar doentes. O dia que Deus começar a peneirar esses altares, vocês saem correndo, tá? Saiam correndo. Que vai chegar uma hora que vai estreitar o caminho. Hoje o diabo está dando tudo para vocês. Tudo. Está dando tudo. Vocês não perceberam mesmo que eu estou uma amiga no negócio? Posso falar uma coisa aqui? Vocês falam que pode, eu vou falar. Posso? Vou falar algo para vocês aqui. Eu não fui chamado para ser qualquer um. Não fui. Fui chamado para ser um homem diferente. Sou o pioneiro da doutrina de Cristo aqui na terra. Eu e Davi Miranda fomos os que mais ganharam alma nesse Brasil. Ou estou mentindo? Estou mentindo? Eu, missionário Davi Miranda, fui os mais que ganharam mais almas do Brasil. E sem discussão. Não tem discussão. Pelo Espírito Santo no corpo. Não tem como falar que isso é mentira. E milhões de igrejas abriram. São milhões de almas alcançadas. Lésbicas. Todo tipo de gente. Eu quero dizer uma coisa para vocês. E deixar bem claro e claramente bem dito. Se, irmãos, vocês não lembram? Eu chorava para ter uma clínica de recuperação de mulheres. Só para recuperar mulheres, o dízimo e a oferta pagar, para tirar aquelas mães da rua. Quem lembra? Eu chorava para ter isso. Chorava. E não teve um empresário que orou para mim e me doou nem um terreno pela justiça. Mas você viu que os empresários doaram o terreno, viu o que eles fizeram? Quantos pastores ganharam terreno aí? Eles fizeram alguma coisa pelas almas? Nada. Ou seja, o diabo não deixa. O diabo dá para eles sentir que é Deus. Porque não há justiça naquilo que eles fazem. Entregar comida. Tudo deles é entregar comida. É plantar e colher para não ter gasto com dízimo, seus bobos. E ele coloca os obreiros para colher ainda. Olha que demônio é esse. Põe os obreiros para virar sertanejo, né? De buscar almas, né? E aí, como que pode uma coisa dessa? Então, não deixaram, o diabo não deixa. Mas eu quero só deixar uma coisa bem clara aqui. Quero falar para vocês que eu posso falar, porque eu tenho história. Eu tenho história, não é história pequena, não. Então eu queria deixar para vocês, antes de ir embora, esse vídeo aqui. Para vocês entenderem que o mundo espiritual é muito real, é muito poderoso, é muito sério. Como aquela menina hoje de manhã ficou com os olhos fechados ali, não é brincadeira. Como que eu sabia das relações? Então, digo a vocês, o que aconteceu comigo, para mim, de ser pastor, não foi fácil. Então, vou deixar com vocês, vou assistir junto com vocês o meu testemunho. E eu quero que todos vocês não saiam da live, por favor. Então, eu vou passar para vocês. Eu vou junto com vocês. Eu quero que vocês ouçam. Posso? Então, tá bom. Vamos lá, aperte os cintos. Pastores,
Se você tiver uma história como essa, respeita quem Deus chamou. Eu sou criticado no YouTube? É claro que eu sou. Quem que vai me engolir? O mundo não é para mim. O mundo é para os gananciosos. Até a espada vocês copiam aí, ó. Olha o que vocês copiam aí, ó. Espada, Bíblia. Aí tá bom, bora. Igreja, a paz do Senhor a todos. Se for olhado para o lado pessoal, vocês são muitos e eu sou um só. A minha vida toda foi entregar a minha própria existência para o Senhor. Em toda a minha vida, desde quando eu estava nas drogas, no crime. Aí sou eu. Quando meu pai deixou minha mãe com 7 filhos, e eu precisei, com 7 anos de idade, conhecer o mundo. Com 8, conhecer o crack, e ser abandonado pela essa vida. Não somente pelos meus desejos, mas sim por pessoas que se diziam crentes com a Bíblia nas mãos. A minha história sempre foi um Sou eu, meu irmão, minhas irmãs. Olha o pastor Júlio aí. E quando me via fumando crack, desviava o caminho. E todavia aquilo me chamava atenção. Porque aquele povo que se diz santo, aquele povo que se dizia ser cristão, deixava a minha alma para trás. O tempo foi passando, e todavia a minha vida foi maquinando isso. Por que a igreja é tão covarde? Por que a igreja ela só vive de aparência? Por que as irmãs só têm cabelo grande e saia longa e não tem virtude para chegar numa alma e dizer para ela que ainda há esperança para a tua alma? Então foi passando o tempo e eu sofri 16 anos do crime, assaltos, participação de homicídios, dando tiro, levando tiro, convivendo com pessoas que já se partiram, e Deus estava vendo a minha vida, porque no meio ainda do mesmo revólver que eu pegava minha mão direita, Deus sabia que essa mão direita, lá na frente, poderia ser uma mão que poderia ter poder e efeito para curar os enfermos. Então a mesma mão que os outros crentes me apontavam, diziam que eu só era apenas um miserável pecador, era na mesma mão que eles me apontavam, era a mesma mão hoje que olha para mim e diz: paz do Senhor, pastor. O tempo passa na nossa vida, e o que aprendemos com ela? Aprendemos a sofrer, e aprendemos a ter um sentimento de que Deus, quando Ele governa no céu, mesmo ainda nós estamos em trevas, quando Ele escolhe, está escolhido, quando Ele chama, está chamado. Naquele tempo foi passando a minha vida, cansado das drogas, da prostituição. Deus olhou para mim e um dia me chamou quando eu estava nu no chuveiro. Deus me chamou no chuveiro. Eu comecei a olhar e dizer: será que existe esse Deus mesmo? Porque olhando para os crentes da terra e os crentes brasileiros, os piores, eu não via nada. Eu só via escuridão em minha vida. Porque ninguém trazia luz para meus caminhos, ninguém trazia verdade para a minha alma. Eu estava morto, como muitos agora estão mortos na nossa terra. Então Jesus apresentou para mim e disse: filho. Eu disse: meu pai está aqui, será? Quando eu olhei, não era meu pai, porque meu pai morava no centro de Campinas, e eu estava de longe do centro. E uma voz disse: filho, hoje eu te chamo pelo teu nome. Tu és meu. Lembra, há 10 anos atrás, e me deu a visão novamente daquela senhora de idade que me deixou refutado. E falou: diz agora você, se é realmente você o dono do lugar dela, eu te levanto agora. Você quer? Você quer largar tudo e eu encher você com o meu poder? Você quer entregar realmente a tua vida por mim? Eu falei: agora. Eu disse: já que eu entregava o meu sangue para Lúcifer no pecado, eu vou entregar o meu sangue para o Senhor, porque eu tu és santo. E ali eu comecei a chorar. E quando começou as primeiras aparições do anjo Gabriel a mim, que eu relatei isso no YouTube, onde um anjo aparecia comigo e disse: agora nós vamos fazer um efeito para chamar atenção para o teu ministério crescer. Você vai orar e eu vou levar pessoas ao inferno, vou levar o céu ao mandado do nosso Senhor. Então o anjo falava comigo todas as noites. E ali, o primeiro pastor hoje no Brasil e no mundo que foi orar para a pessoa ser arrebatada sou eu. Tive críticas, lógico que tive. Era uma coisa nova no Evangelho. Mas não liguei para as críticas, porque eu sabia quem estava por trás dessa chamada. Eu sabia com quem eu tive uma reunião na madrugada. Eu fui crescendo espiritualmente. E uma coisa, Deus nunca deixar meu coração esquecido, de que cada um de vocês tem que ter respeito. Quando vocês chegam no culto, uma alma cansada para ouvir a palavra de Deus,
vocês precisam sair daqui cheios da graça e cheios do pão. Para isso, para me trazer a vocês uma palavra, eu primeiro tenho que se colocar no meu lugar de pastor, e não de ladrão de oferta, e não de ladrão de dízimo. Quando eu saí do crime, eu disse: Senhor, eu não quero nada de igreja, e o que entrar de dízimo e oferta será para os pequeninos, porque eu passei fome. E assim, Aleluia. com integridade, não sou ladrão de oferta, não sou ladrão de dízimo, o que tem para nós, são os pobres dos humanos, é deles. Então começou o meu chamado, e tudo se fez novo através da minha vida. Milhões de pessoas se salvaram, se converteram, conheceram essa doutrina. Passei por muitas lutas, sim, passei. Amei, fui pouco amado, claro, todo mundo que ama passa por luta. Quando você faz a bondade, você ganha contra-ataques, porque a bondade não é dessa terra, a bondade não é daqui, porque bom é só Deus, e Ele está no céu, Ele não está aqui embaixo. Mas quando o Espírito se reflete em nós, nós permanecemos como Deus, nós amamos, nós temos bondade, misericórdia, longanimidade, recebemos o dom do Espírito, e começamos agora a contagiar as trevas. Não tem como o pastor Júlio César ficar perto de uma igreja que não tem a base bíblica e a vida espiritual que eu tenho. Quando você não está no mesmo andar com o seu irmão, vocês não vão se combinar. E é por isso que eu sou odiado. É por isso que eu sou odiado. Mas graças a Deus, eu não vou deixar de clamar a vocês, que vocês entenderem que existe um Deus que fala ainda. E eu não vou deixar com que a minha vida no ministério seja corrompida por dinheiro e por fama. Eu estou aqui prontinho. Alguém trouxe um revólver para me matar aqui? Estou pronto, pode vir. Eu sei para onde eu vou, meu amigo. Eu sei que me chamou. Eita glória! A salvação de vocês, Deus preparou tudo de graça, e vocês estão perdendo por motivos inúteis, por pequenas coisas, por pensar mal do teu irmão, por sentir malignidade nos seus corações. Vocês estão indo para o fogo do inferno. Acordem enquanto é tempo. O tempo está se esgotando. A terra está gemendo. Os sinais estão aí. Olha a tua cara de máscara. Acordem. É tempo do arrependimento mundial. É tempo de vocês se salvarem. É tempo, pelo amor de Deus. O tempo do fim chegou. Acordem. É a sua única, é a sua última oportunidade de ser salvo. Não haverá outra. No inferno não tem água. No inferno tem gemidos, e eu desci no inferno com o anjo. É só dor, é só sofrimento. Demônios de 3 metros de altura que rasga você dia e noite. Dia e noite. Não existe dia e noite, é como se você vivesse 12 por 24, 24 por 48. São pessoas que gritam: socorro, 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 socorro. Ai Jesus, gritam por sede, eles têm sede, eles ficam atormentados em chama, e depois que usam ele como eles usam espetinho no churrasco, usam traficantes, assassinos, imorais, caluniadores, presunçosos, aborrecedores de Deus, prostitutos, adúlteros. Está cheio, o inferno está com a boca aberta. Se você cair agora aqui nessa igreja, para onde irá a tua alma? E foi isso que Deus me mandou trazer a vocês. Eu sou apenas um homem à vista de vocês, mas para Deus eu sou um grande embaixador do teu ministério. E é para isso que eu vim, é para isso que eu cheguei. Eu costumo dizer, depois que eu batizei nas águas, eu não sou mais daqui, eu fui enviado aqui, porque eu nasci de novo. Então eu quero dizer para vocês, Deus me enviou aqui nesse Brasil para fazer com que todos vocês acordem, porque os pilantras de dinheiro mentiram para nós. São ladrões, são falsos mestres, estão nos ensinando a pecar todos os dias, estão fazendo vocês com gato e sapato, estão destruindo a sua alma e não se preocupam com a sua eternidade. Tudo vai passar, tudo passa. Um dia eu estava abrindo esse altar e hoje estou fechando ele. Tudo acaba na vida, e as oportunidades que você está tendo, você tem que aproveitar com santidade, temor a Deus e obediência à sua palavra. Precisamos obedecer ao Senhor. Vamos voltar para Deus, meus irmãos.
O Espírito Santo, ele vai embora da terra, baixo. E por que olhar para baixo? Porque Jesus falou assim, ó, olhe para cima, porque aí vai vir os sinais lá de cima. Está todo mundo desapercebido, está todo mundo apegado no celular. O tempo do fim chegou. O diabo amarrou armadilhas. Os pastores estão fazendo selfie no altar. Selfie. Você sabe o que é tirar selfie no altar? Você sabe um presbítero sentar aqui e filmar a igreja em cima do altar? Vocês têm noção do que está acontecendo com a casa de Deus? Vocês têm noção? Acordem! Olha onde chegamos! O menino beija a menina, namora a menina e canta no louvor. Isso é prostituição. Nunca desceu ao coração do homem que Deus preparou para nós. A tua eternidade está próxima. Vamos voltar para o Senhor. O arrebatamento vai acontecer a qualquer instante. Vamos buscar mais intimidade com o Espírito Santo. Ainda há esperança para a igreja renascer. Vamos porque Jesus está chamando. Aviva a minha obra. Cadê os valentes? Cadê os valentes? Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Cenas de alto teor emocional. Calma aí. Está chegando o teu dia. A tua morte vem aí. Brabão. Você não é brabo? Segura que vem aí. O dia que o diabo pedir a sua alma, os seus prazeres vão te acompanhar também. Chega! Chega aí, palhaçada! Você tem um banquete na sua frente! E negam! Como vocês podem negarem? Um presente de Deus! Que live é E essa? pode dar de graça! Todo dia, o Espírito Santo tenta te convencer, mas você endurece o teu coração. Até quando, geração incrédula? Aí quero ver você e o diabo. Jesus mora dentro de você! Um dia, aonde ele vai sair do teu reino, do trono da sua glória, e vai abrir as portas da Nova Jerusalém, e vai agora receber os convidados. Deus do céu está esperando pessoas. Deus está esperando pessoas que um dia sofreram aqui embaixo. Deus está esperando pessoas que um dia aceitaram o teu filho e negaram sua própria existência no curso desta vida. Deus está preparando tudo, e parece que eu vejo em uma das suas parábolas Jesus dizendo que o reino dos céus é semelhante a um pai que foi agora dar uma festa de noivado para o seu filho, e disse que a mesa estava posta e pronta, e assim mandou seus servos irem em todas as cidades e assim avisar a todos acerca do grande casamento. Está estabelecido o concerto do céu. Os anjos estão agora, nesse exato momento, preparando a mesa que você... Estamos em perigo, igreja. Vocês não estão percebendo o que vai acontecer daqui a alguns dias. Deus irá trazer juízo todas as coisas, e nada ficará oculto diante dos seus olhos. Tenha honrado ao Senhor por ter te elegido desde o escroto do seu pai. Mas a tua vida é promíscua. Glória a Deus. Será que Deus. acredita? Glória a Deus. Boa noite. Deus. Mas é isso. Queria agradecer ao Espírito Santo de Deus por ter colocado essa mensagem no meu coração, dado, né, essa mensagem como início de um grande tempo, início de uma grande hora.
e dizer a todos os pastores se converterem, darem o curso da história, antes que seja tarde demais. Estava aqui chorando, né? Imaginando que eu vi no inferno pastores queimando, crucificados no inferno. Eu digo a todos vocês e deixo bem claro essa mensagem, dizendo o preço que será pago, a terrível tristeza que será para a alma de vocês se vocês não mudarem comportamento. Existe esse Deus, um Deus do céu, um Deus que sempre tem cuidado dos seus servos. Todavia, o nosso Senhor sempre colocou a preocupação em primeiro lugar de toda a criação humana, mas que vocês deixaram de ouvir, deixaram de ser instruídos por isso. Igreja, que Deus abençoe. Gostaria muito, meus irmãos, que os irmãos comentassem aqui e dizer uma notícia que talvez a gente vá a essa live. E quando os irmãos comentem aqui, e eu vou estar fazendo uma live. Deus abençoe, o Espírito Santo falou. E amo vocês, sejam fortes, porque o Santo Senhor descerá dos céus com poder e grande glória. Deus abençoe. Um abraço a todos vocês. Que prevaleça a verdade, o poder e a justiça e a glória de Deus seja manifestada, como manifestou no tabernáculo, com sua glória, poder, justiça e retidão. Amo vocês, vocês fiquem bem com Jesus e vamos, irmãos, a cada dia se aprofundando nessa verdade. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus vos agregue em todo conhecimento, poder, honra e força, pois grande é a sua misericórdia. Deus abençoe. Comente aqui, igreja. Paz. Deus abençoe. Glória a Deus por essa live. Glória a Deus por essa verdade. A paz. Meus passos santificam o meu andar. Os meus olhos santificam o meu olhar. Lava as minhas vestes, encostado. Até amanhã às 10. Possa te adorar. Quero ser santo, santo, santo. Quero ser santo como tu. Quero ser santo, santo, santo. Quero ser santo como